E agora nós vamos a mais um talk show. E esse com insights internacionais. Então, nós vamos agora conhecer um pouco das práticas de mercado de eventos que acontecem fora do Brasil e o que pode agregar também o conhecimento para os eventos que a gente realiza aqui. E para falar sobre esse assunto, eu vou chamar duas feras do mercado para falar sobre brand em alta, insights globais para elevar as suas entregas. E quem vai conversar com a gente vai ser a Cindy Feijó. Ela é CEO da Promovil e atua para fortalecer o mercado de Brand Experience no Brasil e no mundo. Ela lidera iniciativas que aproximam agências, anunciantes e fornecedores, impulsionando negócios por meio de conteúdo. Seu trabalho tem como foco projetar o Brasil como referência global em marketing de experiência. E chamarei também ao palco o Igor Tobias. Ele é diretor-geral da MCI para a América Latina, agência de marketing e engajamento, presente em mais de 30 países. Ele tem mais de 25 anos no mercado de live marketing e lidera uma equipe de mais de 200 pessoas, que realizam mais de 1.000 projetos para grandes marcas por ano. Então, eu tenho muita honra de chamar ao palco Cindy e Igor. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Mais um Mice Meeting. Obrigado, Roberta, Marcão. Cindy, obrigado. A gente, assim, vou começar fazendo aqui um comentário curioso. É a primeira vez que eu vou meio que entrevistar um jornalista. Normalmente eu sou entrevistado. E agora a gente inverte os papéis aqui. Muito feliz com essa oportunidade, Cindy. Obrigado por ter aceito. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite também. Parabéns pelo evento, aí, pela organização, evento único. E, Igor, eu acho que vai ser uma troca muito incrível. Para mim também é uma situação inédita e vamos que vamos. Boa. Bom, eu prometi ali para a Cindy, ali fora, quando a gente estava alinhando um pouquinho, que eu ia espremê-la o máximo que eu pudesse, com todo o respeito, mas eu ia espremer para tirar o máximo que a gente pudesse. Eu vou começar, assim, te perguntando um pouquinho do Promovil, né? Acho que não sei se todo mundo conhece o Promovil, mas para você dar um zoom na questão dos reportes que vocês vêm trazendo, que eu particularmente estava te elogiando ali agora há pouco, eu me vejo muito representado nos teus reportes, né? Então, eu como um profissional de eventos, de ativações, eu me vejo ali, ressoa muito na minha mente. Eu queria que você comentasse tanto do Promovil como dos reports. Claro, perfeito. O Promovil é um veículo de comunicação focado em marketing de experiência. Nós fomos pioneiros nisso. A gente faz 20 anos no ano que vem já, bastante tempo. A gente foi fundado em 2006 pelo Júlio Feijó. E, na época, era marketing promocional, né? O mercado foi evoluindo, passamos pela fase do live marketing, que ainda, né, é muito presente. Estamos vivendo a era do brand experience, que a gente chama, né? E, então, o nosso foco é não só retratar o mercado e os cases que são entregues, né, mas construir o legado desse mercado, que é um mercado muito empírico, né? São realizados vários eventos, várias ações, várias ativações, várias experiências. E o que fica no final, né? Então, o nosso foco é retratar isso. E o report, ele surgiu até como uma necessidade nossa de rever o que a gente falou, porque a gente publica mais de 10 cases por dia, né? Então, a gente para analisar o que aconteceu durante um trimestre, né, que é o Promovil Seasons, que está numa versão beta aí, você teve acesso exclusivo, mas quem quiser depois também me chama no LinkedIn que eu posso mandar para vocês aqui, uma coisa exclusiva aqui do evento. Boa. Mas a gente revê ali o que se destacou no trimestre, o que aconteceu, o que não aconteceu. Nesse último, inclusive, a gente teve umas situações assim, né? E a gente também teve a oportunidade de fazer um report do South by Southwest desse ano, né, em que eu fiz ali um apanhado específico das palestras da trilha de Brand Experience, um dos poucos eventos no mundo, né, que tem uma trilha específica de Brand Experience. Então, eu analisei ali os conteúdos e a gente produziu um report também. Então, esses são os mais frescos, né? A gente teve 2 report seasons, o de verão e o de outono, né, que a gente faz trimestralmente, e mais o de South By. É um projeto piloto ainda no Promovil, mas eu estou super realizada assim, em poder fazê-lo e comentá-lo. Bom, então eu vou pedir todos para vocês procurarem a Cindy no LinkedIn, peçam para receber o report, porque assim a gente sempre tem, assim motiva
a Cindy a fazer o report trimestralmente, Isso é verdade. porque é bem legal. Falando um pouquinho desses reports, então, eu li com atenção. Bom, na verdade, o do SXSW, a gente contratou a Promovil, a MCI contratou a Promovil para fazer uma cobertura, e depois ela fez um download para a nossa equipe de criação. Então, eu quero explorar um pouquinho o report do SX e vou explorar um pouquinho também o report de outono, que tem bastante coisa legal. Bom, o SX, você comentou, né, vocês fizeram uma cobertura muito bacana sobre Brand Experience, e eu separei 2 frases do report que, de novo, ressoaram muito na minha mente. Então, a primeira dela é que a experiência passou a ser a própria entrega de valor. Né? O que isso significa? Então, é como se eu dissesse aqui que a Heineken, uma pena que o Bailão já foi embora, né? Estava aqui ontem. A Heineken não vende mais só cerveja. Ela vende uma experiência. A experiência de marca que a Heineken oferece para o mercado é o valor que o consumidor está comprando. Não é só a cerveja pela cerveja. A segunda o quote que eu peguei ali, né? Estamos falando de um novo modelo de capitalismo, onde o que se vende é o tempo vivido, a presença compartilhada e o afeto gerado. Então, eu queria começar explorando um pouquinho essas 2 coisas que você colocou no report, onde você fala que o design de experiência ganhou protagonismo até dentro das agências. Então, a gente falava um pouquinho sobre isso ali fora, né? Então, o criativo vinha, olha esse conceito que incrível, olha esse KV que incrível. E aí, de repente, a experiência passa a vir na frente, ou ganha, não sei se ela vem na frente, mas ela passa a ter uma importância maior do que o próprio conceito e do que a própria comunicação visual. Queria que você contasse um pouquinho de como foi essa descoberta. Sim. Bem, no South by acontecem várias palestras, né, gente? Não sei se todo mundo também está contextualizado sobre o South by Southwest. É um festival, né, de inovação que acontece nos Estados Unidos todo ano, em março. E, enfim, vários especialistas de todo o planeta vão lá para discutir todos esses assuntos, né? Então, alguns dos recortes que eu fiz foram de palestras específicas e muitas acabavam se complementando, né? Confirmando algumas crenças que a gente já tinha. Sobre isso que você falou da Heineken, é um case muito interessante, né? Porque a Heineken, ela foi uma que se apoiou muito no Brand Experience para crescer, principalmente no Brasil, né? Então, uma marca que já tinha uma história, começou em Rock in Rio, então se posicionou com base nisso. Eu tenho um podcast também, para quem não conhece, gente, na escuta. Então, eu chamo quem contrata a Brand Experience para entender o que se passa na cabeça deles e como que eles medem o retorno dessas ações. Nosso primeiro programa foi com Heineken, inclusive. E eles, o Rafa Golf, na época, me contou essa história, que eles usaram muito disso, né, para construir toda essa estratégia, mas isso é raridade, né, no mercado. Por quê? Como que evento sempre foi contratado? Como um recurso tático, né? Então, ia lá os criativos, né, tinha todo o plano de comunicação, observava-se uma oportunidade ali de transformar aquilo num evento, só contratava, né, a equipe que ia executar o evento, ponto final. Agora, depois do pós-pandemia, né, a gente teve toda essa demanda reprimida, que já devem ter falado várias vezes aqui também. A gente tem toda essa demanda reprimida por eventos, por ações presenciais, por mais soft skin, mais touch skin, menos touch screen, né? E daí começaram a perceber também foi uma frente que começou a ser mais valorizada e trazida para a estratégia. Então, hoje, a gente está vendo um movimento de mercado na estratégia de comunicação em que o Brand Experience ele acaba sendo tão forte, às vezes mais forte que o resto da régua de comunicação, né, dos outros touch points, né, com o consumidor. Então, isso está acontecendo, é um movimento gradativo, né, ele está se fortalecendo, a gente também no Promovil bate muito na tecla para que isso aconteça cada vez mais, e por conta disso a gente observa estratégias muito mais elaboradas, né, imersões muito mais reais, que engajam muito mais o público. O Brasil é um expoente nisso, né? Até na introdução que fizeram, eu batalho muito por isso, para o Brasil ser enfim, liderar esse movimento, né? Então, a gente vivencia toda essa parte, né? A outra pergunta que você me fez, Igor, desculpa, eu viajo também e...
Eu te pedi para contar como é que foi essa descoberta, né, da experiência como entrega de valor, né? Isso. Então, justamente, então depois que a gente vive essa ascensão aí da experiência, né, hoje em dia a gente tem visto até um movimento no mercado de luxo, eu estava vendo os conteúdos sobre isso, em que onde você investe o seu tempo vale mais do que onde, às vezes, você investe seu dinheiro. Então, você ter tempo para vivenciar algumas experiências e você ter acesso a certas experiências virou uma nova moeda de troca. Porque as pessoas, claro, muitas das vezes postam em redes sociais, né, viralizam e etc. As pessoas ficam com aquele FOMO, quero vivenciar aquilo também, mas é um movimento que a gente já vê ganhando mais força, né? Então, é aquela coisa de você ter acesso ou conseguir investir o seu tempo fazendo alguma coisa totalmente exclusiva. É uma coisa que a gente já estava observando, mas está ganhando ainda mais força, né? E foi confirmado lá no South By também. Boa. Isso já me dá o gancho para um assunto que está dentro desse tema, que é o que você chamou no report de personalização invisível, né? Que é não forçar a experiência do participante, né? Dizendo, você coloca lá no report que a experiência ela tem que se encaixar na vida do participante do evento, da ativação, e não forçar, né? E aí você também coloca isso no report de outono, que a ativação ela não pode, o participante da ativação ele não pode se sentir manipulado, né? Então assim tem que ter aqui a gente está falando também de tempo, a gente está falando de sensibilidade narrativa, a gente está falando de contexto emocional, mas a gente está falando muito de intenção, que é uma palavra que eu gosto muito, né? Da intencionalidade das marcas por trás de uma ativação. Queria também que você contasse um pouquinho dessa descoberta. Perfeito, Tobias. E agora? Tá certo também. Vai responder tá também. Certo também. A gente vive uma era de hipercustomização, né? Então, o consumidor ele está querendo tudo muito customizado, né? Tudo feito sob medida, assim, para si. A grande questão é como que você encaixa isso na experiência sem parecer que foi intencional. Eu acho que é aí que está a sacada, e essa foi a provocação que fizeram, né? Que é uma customização invisível. Então, você molda uma narrativa ali que o participante vai ter, que ele vai personalizar, só que sem deixar explícito que aquilo foi necessariamente personalizado, né? E isso abre margem para muitos brindes. Eu acho que isso se reflete ainda mais na memorabilia, né, da ativação. Então, quando você vai para um lado mais artesanal do que necessariamente com tecnologia ou com coisas já prontas. Eu vou trazer posso falar de cases? Claro. Coke Studio no Rock in Rio do ano passado, né? Teve um brinde lá, que parece ser simples, e faz tanto sucesso que eles vão replicando isso em outras ativações, que era uma corda para você colocar no celular, só que era uma cordinha assim que você tinha N opções para colocar a cor que você quiser, a miçanga que você quiser, tinha um número limitado que eles conseguiam produzir por dia e fez o maior sucesso. Aquilo ali é super personalizado, cada um vai ter o seu, né? E é uma coisa mais interativa. Então, não é uma coisa assim, eu tenho que customizar o meu. Não, eu vou lá, escolho, faço e levo para casa, né? Então, eu trouxe um exemplo bem raso, dá para fazer isso em níveis de profundidade, como em Cannes agora, que eu tive no Amazon Port. Lá tinham as caves. Em uma delas, eu escolhia como que seria o meu perfume ideal. Fala assim, produza o seu perfume. Então, vai aqui nessa tela, você vai configurar o que você quer no perfume. Daí eu gosto de uma coisa mais cítrica, não muito amadeirada, um pouquinho doce. Daí, beleza. Daí, ele já montou o nome e a campanha do perfume. Pronto, era para mostrar o Amazon Nova, que fazia justamente isso, com inteligência artificial. E daí, depois, eu fui para Daí, eles montavam uma receita. Eu não tinha acesso a essa receita do tal perfume. E ia para uma mesa de 3 pessoas, perfumistas, que estavam produzindo gotinha por gotinha do perfume artesanal que eu tinha acabado de criar. Ou seja, é AI que depois humaniza. Termina no humano. E isso é uma coisa que a gente tem falado bastante, cara. O poder de você usar a tecnologia não como protagonista, como uma auxiliar da jornada que você está criando, e terminar numa pessoa. Porque essa pessoa, na hora que ela foi me entregar aquilo, ela assim, você gosta de uma coisa mais cítrica, não tão doce, né? Deu assim, isso. Tá,
Daí, provavelmente, ela manipulou um pouquinho para ficar mais do meu agrado ainda. Ela deu para eu cheirar. O ajuste fino é humano. O ajuste fino, que é a sensibilidade que o humano pode atribuir para aquela experiência, né? Então, a gente vê algumas ativações que ficam muito nessa pegada do ser tecnológico. Não é por aí, né? A gente está vivendo essa época de aprender a equilibrar esses fatores dentro da construção da jornada, né? Você acha que, quando a gente está falando de IA, do uso de IA, né, dentro de uma ativação, não só dentro da ativação, mas na criação dos conceitos e tudo mais, mais a gente soma esse ingrediente de que a experiência ganha um protagonismo gigante. O que muda dentro das equipes criativas, dentro das agências, né? Ou seja, como que você vê isso? Autoria, perfil de equipe, processo criativo, você está muito em contato com as agências. O que você vê aí de mudança? Tem muito ponto de vista em torno desse assunto ainda, né? A gente até puxou alguns estudos no último Seasons que falava justamente, que estavam analisando justamente sobre isso. No que interfere no processo criativo usar uma inteligência artificial? E teve um dos estudos que a gente chamou, não vou lembrar de cabeça dos números, tá? Mas que a inteligência artificial ela não consegue alcançar o ser humano em diversidade de ideias, mas ela supera em volume de ideias, e que o ser humano, com uma inteligência artificial, consegue entregar muito mais opções, mais do que só a inteligência artificial ou só um ser humano, né? Então, uma das coisas que no South by eu também destaquei ali é sobre os designers de experiências eles serem diretores como é que fala? Diretores de inteligência artificial no sentido de que você usa numa parte do processo que você consegue simular muitos cenários. Então, a inteligência artificial vai fazer você refletir sobre situações que você normalmente não pensaria. E para por aí. E daí, depois, conforme for avançando, você pode ir direcionando a inteligência, mas o toque, a sensibilidade humana é o que vai guiar esse processo criativo melhor do que uma inteligência artificial faria, né? Porque tem essa questão, atributos que são essencialmente humanos, né? Muito bom. Bom, aí vou continuar no mesmo tema, mas vou trazer um outro conceito que você trouxe no report que também ressoou muito comigo, falou muito comigo, que é o conceito do story living, que toma o lugar do storytelling. Né? Toma o lugar, não sei se é o jeito certo de colocar, mas o story living passa de novo, né? É a experiência à frente de qualquer coisa. E eu comentava contigo ali fora também, que muitas vezes o meu time criativo lá na agência vinha storytelling, né? E a gente vende experiência, a gente não vende só storytelling. Claro que eu preciso do storytelling, eu preciso envelopar, mas no final da conta é a experiência que vai fazer, de fato, marcar. Né? Mas eu queria explorar contigo da onde veio esse conceito de story living que falou muito comigo. Estão falando que o story living é uma digievolução do storytelling, né? Então, o storytelling ele é muito disso, né? De você criar a narrativa no qual você vai vivenciar. Da minha perspectiva, é algo mais passivo, né? Porque é uma coisa que você consome, que você vê, que você escuta. E o story living, ele já traz um sentido mais imersivo nessa narrativa, né? Então, ainda é uma trajetória, mas ao invés de você só receber aquilo, você tem um papel um pouco mais ativo, muitas das vezes bem ativo, porque você vai ajudar a construir aquela narrativa, né? Então, você consegue controlar a experiência até um certo ponto do storytelling. Depois, você já não tem mais controle sobre o que o participante vai criar dentro da experiência. O Parque da Disney é um baita exemplo disso, né? Você cria ali o universo, você tem uma série de signos, você tem todo um cenário ali para ser explorado. Você tem várias rotas que podem ser realizadas. Eu nunca fui na Disney, tá? Mas eu já vi bastante li sobre e tal, né? Tem os arquétipos e etc. Então, só que é aquilo, você dá todas as ferramentas e cada um vai construir a sua história. Isso é story living. Está dentro do seu universo, vai consumir a sua marca ali naquela trajetória. Mas é isso, você não controla mais, você está co-construindo, né? O participante está co-construindo. E isso vai de encontro com a hiperpersonalização que eu te falei também. As marcas têm medo disso? Dessa liberdade que o participante tem? É que vai se tornando mais complexo de você construir. Você tem que ter um nível de profundidade e entendimento da marca num outro patamar.
para conseguir fazer isso. Eu acho que as marcas que não estão conseguindo vislumbrar como fazer isso, talvez tenham medo. Tem riscos envolvidos, né? Tipo, você diz no sentido de tipo vivenciar uma experiência que não... É porque se o participante tem liberdade, né, a audiência tem liberdade de viver aquela experiência da forma que ela escolhe, não é difícil acreditar que pode dar ruim, né? É. Bom, vimos Tomorrowland Bélgica, né? Tomorrowland que trabalha muito no arquétipo do mágico, que é veja o encanto, não veja o truque. Cara, se viram num cenário extremamente vulnerável e abraçaram isso. Sim. E teve vídeo que a gente colocou no Promovil, na cobertura que a gente fez, de o pessoal da produção trabalhando durante o main stage funcionando. Gente, isso é completamente impensável, sabe? E Tomorrowland, numa situação como essa, vai fazer o quê? Né? Agora eles vão passar por uma etapa de reinventar a marca por conta disso. Mas depende, eu acho que também depende do arquétipo da marca, sabe? Essa do mágico, que tem muito disso, de ter que manter a magia e tal, é muito mais complexo, assim. Então, tem outras que não. Você me dá o gancho para falar de um outro ponto que você traz no reporte, que é a questão do território cultural, né? Que a marca escolhe um determinado território cultural para ela explorar. E aí, obviamente, tem que ter intenção, tem que ter verdade, tem que ter honestidade, porque se ela tentar ocupar um território que não lhe pertence, que de fato a audiência dela, a comunidade que ela gere, não se conecta. E aí, dentro desse conceito de território cultural, que marcas que te vêm à cabeça, você que estuda, você falou que você publica 10 cases por dia? Eu não, né? A minha equipe, mas... Não, mas você já... a gente que publica exemplos, vários. né? Que bons exemplos você tem de marcas que foram capazes de ocupar determinado território? E quais são esses territórios? E, às vezes, até criar, né, seus territórios. Um que me vem muito à mente é a Adidas, assim, que criou toda uma cultura, né, dos anos 90 ainda, se não me falha a memória, por conta do rap, né? Para quem não conhece a história da Adidas, depois dá uma pesquisada, tem uns documentários que falam, mas era uma marca alemã, muito focada em esporte e tal. 2 rappers americanos começaram a usar nos shows, e começou a ter uma demanda de venda absurda nos Estados Unidos, e o pessoal da Adidas, né, os alemães foram para os Estados Unidos para entender o que estava acontecendo. E, ao invés de rejeitar, porque não era o estilo da marca, eles abraçaram, tanto que lançaram. Teve o rap do My Adidas, eu não sei se foi antes ou depois disso, e eles abraçaram isso e criaram toda uma cena cultural muito forte, né? Então, assim, tem essa questão dos signos, eu acho que é muito importante nessa parte da marca construir a sua própria cultura, né? A gente fala muito de construção de universos, né? Qual é o universo que a sua marca tem para proporcionar que o participante o consumidor possa habitar, né? Como que você habita nesse universo? O que você vai fazer para além do teu produto, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. Como é que eu exploro isso para não ficar focado no produto ou só nos atributos do produto, mas o que ele representa, o que ele significa? Heineken, que você falou mais cedo. Com a música, né? Com o território musical, né? Também, muito forte, e usou muito disso, né? E hoje eles já estão numa pegada que o maior concorrente deles, eu não sei se o Bailão falou disso ontem, mas é o telefone celular. Porque se você está no telefone celular, você não socializa. Cara, para você ter um entendimento e puxar esse link, assim, é muito profundo. Você tem que ter muita segurança também para fazer isso. Outra coisa, os consumidores são muito exigentes, né? Então, você não quer só ter uma experiência, você quer ter a experiência. Você quer receber o brinde, né? As pessoas vão nos festivais, entram na fila, tá, o que estão dando aí? E o que tem que fazer? Quanto tempo que você está aí? Então tá. Eu vou ficar, não vou ficar, né? Então, é muito moeda de troca, né? Essas questões, assim, Você traz também no reporte o conceito de Phygital, né? O Phygital não é uma tendência nova, ou seja, a gente já vem falando de Phygital já há algum tempo, e eu me lembro de um bate-papo com o Júlio sobre Brand Experience, onde ele colocava que o Brand Experience carecia de uma estratégia multicanal, né? Carecia de uma estratégia que não bastava simplesmente uma marca ter uma experiência de marca presencial, ela precisava exponenciar isso para o digital ou para a publicidade, ou seja, uma campanha, tinha que ser uma campanha também, né? Como que você vê isso
alinhando com a tua tendência desse novo Phygital? A gente chama isso na MCI de engajamento exponencial. Né? Quando a gente é capaz de criar algo que ele se materializa presencialmente e ele exponencia no digital, a gente tem esse engajamento que é exponencial, que ele é Phygital. Né? Eu não sei se é esse mesmo olhar que você teve ali. Eu acho que depende muito, falando de mercado brasileiro, a gente tem muito dessa compreensão. Eu acho até que a MCI, por ser, né, global, deve ter outras referências. Assim. A gente vê isso sendo construído numa outra ordem em outros lugares do mundo. Né? Mas falando no Brasil, e até relacionando com o que eu falei antes, né, do Brand Experience ter sido muito tático e ter que se tornar estratégico. Tem uma falha que eu acho que ainda acontece muito, que é a questão da mensuração da experiência, por meio de redes sociais, por meio de mídia. Então, quando você pensa assim, bom, eu vou estar num Rock in Rio, no The Town. Eu vou estar lá por exposição de mídia. O que eu tenho que fazer de ativação que chame o máximo de atenção e que eu gere o máximo de mídia orgânica? Daí você vai pensar na experiência. Não estou falando que isso acontece isso o tempo todo, tá? Mas eu sei, dá para perceber quando é desse jeito, entendeu? Você não está preocupado no one-on-one que você vai gerar ali, na experiência física, na pessoa que você vai se conectar genuinamente, sem depender dessas redes sociais. Você está muito mais interessado no que ela vai te entregar de volta. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe que vem mudando, porque as pessoas também se dão conta disso, né? De experiências que acabam sendo rasas, só para conseguir o teu post, só para conseguir o teu story, só para conseguir aquela citação. Né? Então, uma coisa que eu defendo, e eu puxo muito no podcast, inclusive, para todo mundo que eu encontro, gente, mensurem o básico da experiência. Mensurem quantas pessoas estiveram ali. Tem sensores, tem alta tecnologia que já dá para empregar, não está caro mais, é simples de aplicar. E você consegue ter um entendimento muito melhor ali do que está sendo feito. Né? E daí depois, óbvio que a gente precisa de mídia, óbvio que a gente precisa amplificar isso. Né? Mas esse entendimento por meio dos contratantes, para mim, é uma coisa que falha bastante, essa ordem com que é contratado, com que as experiências são pensadas, na verdade. Né? E é uma coisa que a gente precisa que seja incorporado num geral. Agora, falando de brand experience no sentido amplo, qualquer relação que você tenha com qualquer marca, qualquer visibilidade, já está sendo uma experiência de marca. Ponto. Se a gente for ver no sentido mais literal. Né? Como que a gente encara isso aqui? Né? É muito por meio de ativações, é muito por meio dessas outras experiências. Mas é uma questão muito mais de mercado, eu vejo, sabe, Igor? Tipo, a gente tem isso meio setorizado hoje no mercado. O que a gente vê mais? Uma agência de ATL pensando em toda a estratégia e encaixando uma agência de Brand Experience. Já estou vendo agências de Brand Experience junto, ou, às vezes, conduzindo. A gente teve um case bem recente agora, de Quat, no São João. A estratégia central foi pensada por uma agência de Brand Experience, e daí foi replicada. Pô, muito legal. Super legal. Se esse é o foco, óbvio, esse tem que ser a trajetória. Mas depende de estratégia, objetivo para objetivo. Dá para dizer... Uma afirmação forte aqui, vamos ver se é possível. Que não dá para imaginar um futuro onde os eventos não tenham uma estratégia de digital acoplada? Ou seja, dá para dizer que todos os eventos do futuro, e eu vejo isso acontecendo mais e mais, né, que todos os eventos do futuro eles vão acontecer aqui presencialmente, mas vai ter uma campanha, uma estratégia multicanal. Quando eu falo multicanal, eu estou falando de qualquer canal mesmo, tá? Pode ser um YouTube, pode ser mídia, pode ser o Promovil, ou enfim, o que quer que seja. Que um evento ele não vai mais caminhar sozinho, ele vai ter obrigatoriamente, ele vai ser quase que obrigatório pensar já ele multicanal. Dá para afirmar isso? Ou é muito ousado? Eu não sei, eu acho que depende do perfil de cada marca, sabe? Eu estou vendo estratégias tão específicas, a gente está especificando, nem sei se essa palavra existe, mas está sendo tudo
tão trabalhado no detalhe, assim, que eu acho que para muitas, sim, isso vai ser uma verdade, mas para outras, não. Assim, às vezes, o não... A gente está vendo agora uma geração que não quer compartilhar nada em redes sociais, por exemplo, que está consumindo mídia de um jeito totalmente diferente. A gente ainda está tentando entender como conciliar tudo isso. E eu acho que a conexão humana mais genuína possível está sendo muito mais valorizada. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou otimista nem pessimista, sabe, Igor? Porque eu acho que a gente vive de fases também, de ciclos, né? Agora, a gente está vivendo essa era de tudo isso que a gente comentou. Até nos bastidores estava falando da festivalização, que é um termo que já existe há muito tempo no mercado e, hoje em dia, já se tornou uma realidade. Talvez depois volte e seja só coisas muito específicas. Eu acho que a gente vive desses hypes e dessas ondas, assim, sabe? Pode ter coisas completamente secretas que vão querer se manter secretas e elas servem justamente para isso, para passar a sua mensagem, porque no final é sobre isso. E tem outras que vão transformar ali, que é muito que acontece em grandes festivais que são extremamente mediatizados, né? Eu diria que no B2C eu acho que dá para fazer essa afirmação. No B2B eu concordo. Eu acho que vai depender muito da estratégia, do tipo de empresa, do nicho. Sim. Mas no B2C eu tenho dificuldade de imaginar um futuro onde a ativação, o evento, o brand experience não venha já acompanhado de ele já tudo. não seja de nascença multicanal. Sim. Especialmente no B2C. Mas, enfim, a gente vai estar vivo para ver. Eu acho que é um futuro perto. Sim. Você falou de uma palavra que me lembrou aqui o outro insight que eu queria tratar contigo, que inclusive o insight é muito bacana, né, onde você coloca que o sentir, a emoção, é a nova métrica. Ou seja, é o novo... Talvez a gente fala de ROI, né, de Return on Engagement. Talvez a gente tenha aqui agora o Return on Emotion, vai saber. E aí, dentro desse conceito de sentir ser a nova métrica, o que você tem visto, quem que você tem visto medindo, o que você pode compartilhar, o que você viu que já está acontecendo de gente que está conseguindo medir a emoção do participante? Sim, parece um futuro utópico, mas já é realidade, né? Tem empresas desenvolvendo já tecnologias, tem formas de fazer isso de um jeito que não seja também desconfortável, né, para os participantes. LGPD, né? Tem LGPD envolvida e tem uma questão que sempre martela na minha cabeça nesse sentido, que é, cara, às vezes você não sabe o que você está sentindo em qualquer lugar, assim, qualquer experiência que você vivencie. Às vezes você não sabe expressar, você não sabe dizer se você está feliz, está triste, enfim. E daí ter um jeito de metrificar a minha emoção, sendo que nem eu sei direito, é uma coisa que me pega um pouco, tá? Vestindo o chapéu da participante. Agora, o papel da designer de experiências, para mim, é uma evolução do que eu já falei antes da mensuração, né? Da gente conseguir mensurar o básico antes. Eu acho que esse é um processo que a gente tem que disseminar mais no nosso mercado, principalmente aqui no Brasil. Os Estados Unidos é extremamente preocupado com isso, porque eles integram muito a experiência na jornada como um todo, então eles já pensam no que eles vão fazer depois com esse participante, eles já quantificam muito mais isso, né? Mas aqui no Brasil, para mim, a evolução disso seria justamente a metrificação da emoção, né? Então, hoje a gente já vê sensores que conseguem já traçar perfis, né, dos participantes, enfim, questão de interesse. No varejo, a gente vai ver isso muito mais difundido, enfim, muito mais aplicado, né? Mas nas experiências, o case que eu tive contato mais recente, que eu sei porque me contaram lá na escuta, inclusive, também, foi com Ola, né, que é uma marca da Reckitt, e eles, na ativação deles no Rock in Rio... Ola Preservativo. Ola Preservativo, isso. Eles fizeram um stand que estava sempre super bombado, super movimentado, dança... Rock in Rio? Foi... esse, em particular, pode ser que eu acabe confundindo, mas eu acho que foi no Lollapalooza de 2023, ou 2024, não lembro. Esse em particular, mas eu acho que eles foram aplicando em todas as ativações. Mas tinha uma jornada ali do participante, que você desbloqueava ali uma caixinha e tal, depois você ia para um totem, e você personalizava um conteúdo, e por meio das respostas
Posso estar enganada, mas eu acho que tinha sensor ali também. Eles conseguiram ver, conseguiram metrificar a emoção do participante ali naquele momento da ativação. Boa. Então, é super legal, assim, porque eles já tinham essa preocupação da quantificação, sempre tinham sensores nas ativações deles, e daí deram esse passo também de conseguir ver ali qual que era a emoção. Mas é aquela questão, né? Também tipo, tem que ir fazendo com uma certa frequência para ver o nível de acuracidade da informação e tudo mais. Mas é muito legal e eu acho que é uma coisa que vai se tornar assim banal, digamos assim, no futuro, né, das experiências de marca. Eu comentei contigo também que eu vi uma empresa alemã que também está vendendo sensores para stand e eles conseguem sem dizer quem é você, né, respeitando LGPD e dados também. sensíveis, medir as reações das pessoas que entram num determinado stand, né? E aí eles geram os relatórios aliado ao demographics, né? Então dizem lá mulheres de 30 anos sorriram mais do que, ou seja, eles conseguem fazer medições. Porque daí deixa eu emendar. Tem uma empresa brasileira que é a Next Digital que já está fazendo isso e a Chroma Garden, que é uma empresa de conteúdo, já está pensando além. Como que eu personalizo o conteúdo na tela de acordo com essa resposta, que daí já entra na parte de conteúdo generativo. Então, assim, é todo um universo que dá para personalizar para caramba e não dá nem para perceber, né? Super Mas legal. É muita tecnologia embarcada. Mas você falou uma coisa que me lembrou uma coisa meio scary, que eu vou comentar. Bom, todo mundo conhece o Yuval Harari, que inclusive será palestrante da HSM+, esse ano, que é um evento que a gente faz. E o Harari falou uma coisa uma vez numa palestra que eu nunca vou esquecer, que essas tecnologias de reconhecimento facial, de expressões e tudo mais, a tecnologia como um todo, a IA como um todo, ela vai ser capaz de conhecer a gente melhor do que a gente mesmo. Então, você falou das reações que eu mesmo não sei o que eu estou sentindo, mas a IA saberá o que você está sentindo. E muita gente deve ter pensado no Instagram quando a gente falou disso. Tipo, o Instagram é exemplo disso, assim. Ele já começa a sugerir coisas que a gente nem sabe. Ele dá o exemplo dele, né? Ele é um homem gay, que ele fala que na palestra ele contava que ele demorou um tempo para se descobrir, para se perceber como um homem homossexual, mas que provavelmente se ele tivesse vivido hoje, provavelmente a tecnologia já o teria identificado como um homem gay antes dele mesmo. E isso é muito louco, você imaginar que a tecnologia saberá mais de você do que você mesmo, né? Mas enfim, foi só um parênteses. Mas é isso. A gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria explorar 2 perguntas contigo. De tudo que você viu, você foi para Cannes, você foi para a SXSW. O que dá para dizer que tipo de ativação está datada? Que você ainda vê nos eventos, que você ainda vê nos festivais, mas que, olha, isso aí morreu e ainda não perceberam que está morto. Ai, meu Deus, vamos entrar numa polêmica, então. Olha, eu acho que a gente já explorou vários assuntos aqui, eu acho que já deu para perceber também o jeito que eu penso. E conectando até com a questão do story living, né, a questão da narrativa, de construção de universos, assim, tem uma coisa que eu vejo, mas depende da forma como é aplicada, tá? Não vou trazer de forma geral, mas são os photo-ops. Os photo opportunities, os espaços instagramáveis, eles por eles, para mim, não dá mais, né? Que é aquela história, eu só preciso de uma foto sua, eu só preciso, né? É muito raso, quando começa e termina dessa forma. Então, nessas experiências, nessas andanças, obviamente que eu vi, mas tem vezes que estão bem contextualizados, estão amarrados numa narrativa, né? Mas tem outras ocasiões, a gente vê muito isso aqui no Brasil, acho que popularizou bastante isso, né? Que é você fazer o cenário ali, pedir para tirar foto e tal. Dependendo de como for conectado ali no objetivo, eu acho que já não dá mais. Já deu, tá datado. Pô. Já deu, assim. Bom, eu queria dizer para a Roberta que eu fiz só metade das minhas fichas. Isso é verdade. Então fica aqui a minha reclamação, que só deu tempo de fazer metade. Não, tô brincando. Cindy, obrigado. Uma delícia conversar com você. Eu que agradeço. A gente já conversou outras vezes. Sim. Espero que seja mais uma de muitas outras que ainda virão. Então, obrigado, pessoal. Parabéns, Cindy. Obrigada, gente.